Ok. Então, vamos orar então para agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos para aprendermos da sua palavra e buscarmos o nosso crescimento espiritual. Te agradecemos, Senhor, por tudo que está acontecendo e pelas suas mãos sobre a sua igreja, seja aqui, seja lá na África, seja onde for. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida, no controle da sua igreja, e que o seu plano é de nos abençoar. Então, por tudo isso, nós te damos graças no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, a gente começou a primeira conversa a respeito da carta aos Romanos, que vai tomar tempo para nós estudarmos passo a passo. Nós tivemos uma boa interação na semana passada e eu distribuí e mostrei, não sei se vai dar para ver na câmera, eu distribuí este gráfico que mostra o que é a nossa jornada da vida antes da gente chegar a Cristo e depois que a gente chegar a Cristo. Então, brevemente resumindo, o que acontece é que antes de nós chegarmos a Cristo, como mostra aqui o gráfico, nós carregamos um saco pesado nas costas que se trata do peso do nosso pecado, etc. Depois, aqui existe, é como se fossem dois continentes, um continente do lado de cá, depois tem um abismo entre os dois continentes e o outro continente do lado de lá. E o que liga o continente da esquerda ao continente da direita é a cruz de Cristo, que serve como uma ponte para nós começarmos a nossa caminhada com o Senhor. E aí nós notamos aqui no gráfico que nós temos altos e baixos. Nós temos situações na nossa vida em que a gente está subindo, aí depois de repente a gente cai, depois o Senhor nos levanta e no caminho final a gente sabe que a promessa é de que nós vamos estar do jeito que o Senhor quer nos preparar para vivermos na eternidade. Então esse gráfico aqui, ele divide as etapas da carta aos Romanos. O que nós vamos ver hoje é a primeira parte, que fica no capítulo 3, versículos 9 ao 20 da carta aos Romanos, e que ali nós vimos a nossa situação antes de nós chegarmos a Jesus Cristo. Então, vamos ler aqui a carta aos Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versículos do 9 ao 20. Do 9 ao 20. Quem é que quer começar a ler assim, bem devagar? Porque os nossos irmãos lá da África, eles não entendem muito bem o nosso sotaque. Eles falam a língua portuguesa, mas se a gente falar rápido, eles não entendem. Isso foi uma coisa que o irmão lá falou: pastor, fala mais devagar, senão a gente não entende o que o senhor está falando. Muito bem. Então, quem é que quer ler uma parte aí entre o 9 e o 20? Depois o outro segue. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não, nem sequer um. E o versículo 11, o que diz? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aí depois ele começa a explicar. Essa é a nossa situação antes de chegar a Cristo. Né? A pessoa apartada de Deus, isso é o que mostra o que está escrito, e depois a nossa atitude muda. Depois que nós chegamos a Cristo, nós entramos no processo de santificação. Aí ele diz no 13 o quê? A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de
de áspides está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está o quê? Cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E o 16, o que diz? Nos seus caminhos há destruição e miséria. Então não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E o 19? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele por o quê? Pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então veja que coisa linda. Quando o Senhor deu a lei para Moisés, o que estava escrito lá? Quais eram os 10 principais mandamentos? Não matai, não roubai, etc, etc. Os 10 mandamentos. Muito bem. Aquilo dali, a lei, ela foi dada para que nenhuma pessoa pudesse se excusar quando praticassem aquelas coisas dizendo assim, eu não sabia. Né? Uma das atitudes mais comuns quando a gente ainda não chegou aos pés do Senhor é que a gente tenta se justificar de tudo que a gente faz errado. Mas a Escritura diz que no fundo da nossa consciência, a lei de Deus não está escrita na nossa mente somente, ela está dentro do nosso coração. Tanto é assim que a lei, todas as coisas que foram dadas pela lei, elas deixaram muito claro o que é errado, para quê? Para tudo mais que não está definido na lei, então não é pecado. Ou seja, as coisas que Jesus Cristo ensinou, tudo aquilo que ele falou, né, aquelas coisas não são pecado. Se a gente seguir o que Jesus Cristo disse para a gente fazer, então, mas lá atrás, quando foi dada a lei, muito antes da vinda de Jesus Cristo, a lei tinha um objetivo muito claro de definir o que era errado para que ninguém se excusasse. Então aqui, voltando lá no princípio, fala que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, não importa se era judeu, não importa se era grego, não importa que tipo de religião, não importa, todos, está escrito aqui que todos pecaram, né? Então, não há um justo nem sequer. Por que razão que ele afirma aqui que não há nenhum justo? Na nossa natureza humana, separado de Deus, a gente pratica alguma justiça de acordo com a justiça de Deus? Não, mas... A parte de Deus, a nossa filosofia de vida, a nossa mentalidade, a justiça do homem, não tem nada a ver com a justiça de Deus. Quando os homens criaram as leis, supostamente deveriam seguir a lei de Deus, não era isso? Mas as leis dos homens nem sempre, ou muitas vezes, elas não promovem a justiça. Ao contrário, elas promovem o quê? A injustiça. Por quê? Porque está muito claro que existem dois reinos. Existe o reino da luz, onde nós estamos, graças ao Senhor, e existe o reino das trevas, né? E o reino das trevas, o que está escrito? Que esse mundo jaz nas trevas. Então o príncipe desse mundo, que é Satanás, ali é o reino das trevas. E o reino da luz somos nós que ainda estamos no mundo, mas nós estando em Cristo, nós somos o sal da terra, né? Supostos de fazer uma diferença com aquilo que Deus nos explicou. Por isso é que ele diz que não há um justo nem sequer. Esse é o status
da condição humana, porque Jesus Cristo disse que ele veio, não foi para nos condenar, a gente já estava condenado pelos nossos pecados. Ele não veio para nos condenar, ele veio para nos resgatar, veio para nos redimir, não é isso? Então, não há ninguém que entenda, falando das coisas de Deus, quem está apartado de Deus, está aqui muito claro, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Quando a pessoa está buscando de Deus, né, é porque o Espírito Santo já está tocando no coração da pessoa para a pessoa sentir a necessidade de buscar a Deus. Porque de outra maneira, o que vai acontecer? De outra maneira, as pessoas estão, o status das pessoas separadas de Deus é um status que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos provê. Por isso é que ele diz que não há ninguém que busque a Deus, porque a iniciativa de alcançar os homens é de Deus. Deus é que vem e toca o nosso coração, abre a nossa mente pelo trabalho do Espírito Santo, e aí a gente está sensível a querer saber das coisas de Deus, né? Então, o que diz no 12? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Que situação triste é do homem separado de Deus, né? Para o reino de Deus, nós somos apartados de Deus, nós somos absolutamente inúteis. Nós não estamos servindo para nada, a menos que a gente já tenha chegado a Jesus Cristo. Então, aqui é outra afirmação: não há quem faça o bem, nem há nenhum só. O que quer dizer isso aqui? A pessoa que tem uma filosofia de vida diferente da filosofia cristã, ela geralmente, eu não posso generalizar, mas muitos, geralmente, eles procuram ajudar os outros quando eles conseguem alguma coisa ou visam alguma coisa em troca. Essa é da nossa natureza pecaminosa. A gente se abre a querer ajudar alguém quando a gente vê a possibilidade de ter alguma coisa em troca. Não se pode, de novo, generalizar, porque tem pessoas que já estão naquele processo, né? O Espírito Santo já está tocando. Uns chegam a Cristo mais rápido, outros levam anos para chegar a Cristo. Mas tem aquela também que as pessoas fazem os propósitos como se fosse um comércio também, tipo assim, Deus, eu mesmo estou querendo muito uma coisa, aí eu vou, ó Deus, se você me der isso, eu vou fazer aquilo. Barganha, né? A gente faz, eu cresci como católica, né? E o católico tem muito isso também. Não é só os católicos, não. Os evangélicos fazem muito isso. Entendeu? Você tocou num ponto muito importante. E é uma coisa assim, que o senhor está falando, não passa de... barganha. É um comércio, tipo, fazendo um comércio com Deus. Exatamente. Eu acho que eu já contei para vocês, mas eu vou falar agora de novo, porque os irmãos lá vão ver o que está se falando. Houve uma vez, há muitos anos atrás, e eu já tinha chegado aos pés de Cristo. Já tinha chegado, não posso dizer que eu não tinha chegado não, porque eu cheguei a Cristo em 1967. Mas o meu processo começou efetivamente a mudar a minha vida mais tarde. Deus começou a mudar efetivamente a minha vida mais tarde. Então, teve uma vez que eu estava orando lá no Rio de Janeiro, estava de joelho, eu me lembro até hoje, na frente da poltrona que está lá até hoje, aquela poltrona, né? E aí eu orando ao Senhor, aí veio clarinho na minha mente: você está sendo sincero comigo? Eu estava querendo fazer o que com Deus? Um negócio. Uma barganha também. Uma barganha. Eu te dou isso, você me dá uma troca. Isso uma troca. Né? Mas as pessoas falam muito isso também. Eu já vi pastores que têm muito conhecimento, que têm muito estudo, falando, faça um propósito com Deus, faça um sacrifício ali para Deus, que Deus vai honrar. Eles acham ainda que Deus vai honrar. Eles falam mais nisto. Eles querem um propósito com Deus. Exatamente. Exatamente. Então,
É triste, não é? Às vezes eu vejo programas na televisão, como falam muito de coisas assim, mesmo que seja evangélico, eu não gosto muito de ver, que eles dizem, semeia uma semente e Deus vai-te dar, vai-te abençoar, dá a medida. Vão buscar versículos da Bíblia, medida recalcada. E eles já vi uma vez, estavam falando, põe uma semente de $1000. Tem isso, tem muito isso. $1000. E você vai colher. A colher muito mais. Só que tem o seguinte, imagina, esse negócio que você falou me lembrou uma igreja, do negócio do propósito de oração. Não tem nada errado a gente fazer um propósito de oração com Deus, mas não como um negócio para tirar vantagem, né? Então o que acontece? Ele fazia isso, olha, 7 dias de propósito de oração com Deus, e ele vai te honrar, aquela palavra aqui, ele vai te honrar, etc. Deus pode honrar o que a gente pedir, mas ele é soberano, ele pode não honrar, e ele lê o que está no nosso coração, ele não lê, a gente não engana a Deus. Então o que acontece? Sabe o que acontece? Tinha pessoas que faziam o tal do propósito, todos os 7 dias ia lá, né? Representava um sacrifício, eles consideravam isso um sacrifício. 7 semanas. Eram 7 semanas. 7 semanas. Obrigado. Não era 7 dias, era 7 semanas. Sabe o que acontecia? Tinha gente que ia lá, fazia tudo aquilo que falava, inclusive aquele negócio que é muito comum de dinheiro, né? E aí tinha gente que ao final ficava frustrado e saía fora. Sabe por quê? Porque aquilo que ele queria era uma barra ganha e Deus sabia o que ele precisava, não precisava dele fazer sacrifício, né? Para conseguir, porque o favor de Deus é imerecido. A gente recebe o favor de Deus, o amor dele é incondicional, não é porque a gente é bonzinho ou porque a gente é ruinzinho, eu falo isso 1 milhão de vezes. Ou porque a gente vai dar mais dízimo, ou porque a gente vai orar mais, ou o que for. Ele sabe o propósito que está no nosso coração. Quando a gente faz as coisas de maneira sincera, de maneira pura, porque senão o sacrifício de Jesus Cristo ia ser inútil. Todo o sacrifício que Jesus fez, tudo que ele passou, tudo que Jesus Cristo passou, qual o sentido dele ter feito aquele sacrifício para a gente ter que continuar fazendo sacrifício? O sacrifício dele foi de uma vez por todas, porque na época do Antigo Testamento, eles iam ao templo para sacrificar os animais, etc., como sacrifício a Deus. Aquilo era parte da lei naquela época e eles faziam aquilo. Agora, nunca, ainda na época do Antigo Testamento, estava escrito que o favor de Deus dependia do nosso sacrifício. Agora, é uma linha muito fina aí também, porque olha que eu não tenho conhecimento assim como, né? Meu conhecimento é muito pouco, mas tem aquela, se eu bater a tua porta, abrirás. Tipo assim, tudo aquilo que você pedir, eu poderei te dar. Existe também isso, né, que Deus nos dá essa liberdade de você realmente orar, tá ali em oração, por exemplo. Eu quero ficar em oração por um período de tempo, concentrada numa coisa que eu quero muito e pedindo a Deus, concentrando minhas energias, meus pensamentos, pedindo a Deus que olhe para aquilo, mas assim, de puro coração, de acordo com o meu querer, minha necessidade, mas não porque eu vou dizer, eu faço 7 semanas, eu faço 7 dias para orar para o Senhor e aí o Senhor me dá. Aí o que a gente está fazendo? A gente está invertendo a posição. O Senhor está lá, nós estamos aqui. Ele é o Criador, nós somos as criaturas, ou filhos do Senhor e filhas do Senhor. Ora, se a gente inverter a posição, né? Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. E o Senhor se submeter a nós estamos mudando a nossa posição. Nós estamos botando Deus subordinado à nossa vontade. E a vontade de Deus é soberana. A gente tem o livre-arbítrio de escolher, né? Mas o Senhor, inclusive é o seguinte, um estudo específico sobre orações, Deus, a gente pode orar 7 semanas, 7 anos,
70 anos e nunca aconteceu o que a gente quer, porque o Senhor sabe o que é o melhor para nós, né? É verdade. Então, Ele é que sabe o que é melhor para nós. A gente pedir, não tem nada errado de pedir. Ele sabe da sinceridade do nosso coração. Mas se Ele não atender, certamente Ele vai conduzir a gente a ver o que vai acontecer em nosso benefício. Não é isso mesmo? Então, isso aí é muito importante. O importante é a gente ter a confiança de que Ele nos ama e que é o melhor para a gente. E que o amor dele é incondicional. Porque se fosse assim, né, se dependesse de eu ser bonzinho ou de eu ser uma pessoa maravilhosa, então o que deu o sacrifício de Jesus? Para que Jesus teria vindo? Ele fez tudo o que era necessário para a gente receber Eu estava assistindo uma entrevista, acho que foi de Pedro Bial, falando com um psicólogo, falando sobre o sofrimento, quando uma pessoa tem que fazer uma mudança. Tipo assim, a senhora mora aqui em Massachusetts, vai morar em Rhode Island, ou vamos supor, a senhora vai vender sua casa e morar em outra casa. Todo esse tipo de mudança de vida, de lugar, ou a senhora está casada, se divorcia, vai ficar solteira, ou está solteira, tudo requer uma certa ansiedade. E tem gente que passa pela dor, porque a mudança, determinadas mudanças, tem que ter dor. Então, o que acontece? O psicólogo estava falando que essa dor é necessária, que nós sentimos, porque essa dor nos traz um amadurecimento. E aí, se a gente for olhar na parte cristã ali, na parte bíblica também, tem muita da psicologia na Bíblia também, porque se a gente está pedindo a Deus uma coisa muito, né? Tipo assim, eu tinha uma amiga, Carla, o marido dela traiu ela até de São Miguel, eu gosto muito dela, traiu ela com uma outra mulher. E estava traindo, então ela estava orando para que Deus restaurasse o casamento dela. Ela passou 4 anos orando e o marido saindo com outra, entendeu? Aí eu chegava para ela e dizia assim: Carla, Deus já ouviu você e Ele não te concedeu, parte para outra, entendeu? E ela continuava ali naquela insistência para que Deus desse exatamente aquilo que ela queria. Às vezes Deus sabe que aquilo não é o melhor para a gente, e aí a gente tem a dor, a decepção de que, tipo assim, Deus não gosta da gente porque a gente pediu e Deus não deu, né? Mas na realidade, se a gente vê, é também um amadurecimento espiritual, é um crescimento, porque mesmo nas nossas necessidades, eu procuro fazer isso, embora esqueça toda hora, que Deus nos ama, que Deus... Tudo é permitido com Deus, mesmo aquelas mudanças, aqueles momentos difíceis que Deus não nos concedeu aquilo que a gente queria. Mas Deus está nos reservando algo melhor. Deve ter algo melhor que a nossa capacidade humana não é capaz de acreditar. Então, mas é complicado, porque tanto na psicologia como também no ato de fé, é um exercício. É um exercício, É um exercício porque é muito fácil a gente esquecer, porque acontece, eu tô aprendendo aqui agora, eu vou para casa, sou capaz de esquecer e dizer, poxa, eu não consegui o emprego que queria, Deus quer me ver lá embaixo mesmo, entendeu? E na realidade, não é isso, Deus talvez me dê aquele percalço para mim aprender alguma coisa que eu não consigo ver, não é? Como a Carla, ela não conseguia ver que aquele marido não era um marido bom para ele, que Deus ia dar um marido melhor para ela no futuro, mas ela queria aquele, ela passava, fazia propósitos e tudo mais, então, tipo assim, mas é muito difícil, viu, pastor? Difícil. Muito Viver difícil. pela fé é difícil. É difícil. Mas só com as provas é que a gente vai amadurecendo. O que você falou, o amadurecimento espiritual, a maturidade espiritual, ela é alcançada primeiramente pelo trabalho do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus. E segundo, quando a gente vai, tanto é que está escrito na Bíblia, a gente vai vivendo de fé em fé.
Ou seja, a cada aprovação a gente deposita no Senhor a nossa confiança, aí Ele mostra o que é o melhor, etc. Mas é difícil. Por quê? Paciência é outra coisa difícil, a gente tem a paciência de esperar em Deus. Sabe lá se esse casamento não era do plano de Deus? Será que ela consultou ao Senhor antes de casar com ele? Será que ele consultou ao Senhor antes de casar com ela? Então tudo isso, às vezes acontece uma situação quando você está falando de casamento, porque a pessoa não casou ou por paixão ou por um ímpeto qualquer e, na verdade, aquela não era a pessoa que Deus tinha para ela ou para ele. Muito bem. Então aí ele dá uma figura muito clara da maneira que a pessoa apartada de Deus, como é que a pessoa age. A sua garganta é um sepulcro aberto. Imagina que coisa feia, né? Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha, peçonha é um veneno, né? Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Que pessoa, né? Horrível. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Coisa triste, né? A gente, no nosso estado natural, o apóstolo Paulo chama isso do homem natural. O nosso estado natural não oferece nada de melhor do que o que está demonstrado aqui, né? E nos seus caminhos há destruição e miséria. Então, caminho de destruição e miséria, né? E não conheceram o caminho da paz. Apartados de Deus, a gente não pode ter paz. Você lembra que eu preguei sobre o nosso estudo anterior ao Romanos falava da paz verdadeira? Eu acho até que eu preguei sobre a paz verdadeira, que ela não depende das circunstâncias, ela depende do Senhor, né? A paz que o Senhor prometeu. Então, não há temor de Deus diante de seus olhos. A pessoa que é ímpia, a pessoa que não está em Jesus Cristo, né? Não existe temor de Deus. A pessoa às vezes até desafia a Deus e faz coisas que são terríveis, né, aos olhos de Deus. Então, no 19 diz: nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, já estávamos condenados, como o Senhor falou. Por isso, nenhuma carne, ou seja, nenhuma natureza humana será, nenhum homem carnal, se é o que a gente pode dizer assim, será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, olha, isso aí é uma coisa tão profunda, e o que acontece na prática é o seguinte: uma das coisas que aconteceu e continua acontecendo tristemente, a cultura, eu não posso falar da cultura oriental, porque eu não conheço a cultura oriental, mas a cultura ocidental, né, já desde muitos séculos, ela está tão contaminada pelas coisas mundanas. E, infelizmente, não em todas, mas em muitas igrejas, a cultura do mundo já infiltrou. Num dos estudos que eu estou preparando, que eu hoje tomei o tempo para traduzir, para mandar para eles lá na África, começou mostrando a figura de muitas igrejas na América, né, que, infelizmente, também no Brasil já existe muito disso, né? A igreja cujo papel do pastor é um papel como se ele fosse um executivo de uma empresa. O líder de muitas igrejas, ele lidera a igreja dentro de um modelo que é usado pelos negócios. Pelos empresários, ou seja, aplicar na igreja os princípios do mundo que se aplicam para os empresários, para os negócios, traz uma distorção enorme. Então, existe um livro que eu no futuro vou explorar esse livro com vocês, embora ele seja em inglês, a gente pode ir seguindo as figuras e os modelos de igreja que tem naquele livro, que mostra o seguinte: as igrejas que estão envolvidas com esses métodos de operação como se empresa fossem, porque estão buscando só
a garantia nos recursos financeiros para fazer as coisas. Isso não é caminhar pela fé, né? Eu estive em igrejas que pessoas disseram assim, eu sugeri, escuta, vamos comprar um programa de computador porque vai ser muito útil para o discipulado, suponho. Quanto é que custa, pastor? Custa $125. Ah, não, nós não podemos comprar um programa, gastar esse dinheiro de $125, mas pode gastar para fazer outras coisas. Então, a filosofia empresarial tem invadido a igreja na América, tem invadido a igreja no Brasil, na Europa eu não sei porque eu não tenho conhecimento, mas a igreja na África, aquela parte do autor é um americano, que ele retrata aquela situação de como algumas igrejas são administradas de maneira errada. Depois é que ele entra no aspecto bíblico para ele poder mostrar o contraste entre as igrejas que estão operando como se fossem empresas e as igrejas que estão operando dentro da Bíblia. E aí depois ele entra no assunto da evangelização. Então, o tal livro que eu estou me referindo, ele é interessante pelo seguinte, ele mostra as igrejas que operam de um jeito, as igrejas que, por exemplo, fazem milhões de eventos, mas ali os eventos são para tudo menos para falar da Bíblia, menos para falar de Jesus Cristo. Eu conheço igrejas que faziam isso, espero que já não estejam fazendo mais do que eles faziam. Essa era a filosofia. Nós temos eventos na comunidade para tudo, evento de música, evento de, enfim, piquenique, lá o que seja, mas não usava o tempo para falar de Jesus Cristo. Então, existem igrejas que estão nesse ponto e que estão morrendo, porque não proclamam o Evangelho, né? Buscam o sistema da cultura do mundo. Mas apenas aquele livro fala dessas diversas igrejas, mas fala também e principalmente o seguinte: apenas 5% das igrejas na América, independente de serem de denominação, independente de serem igrejas não denominacionais, independente de ser igreja grande ou igreja pequena, independente do que for, apenas 5% das igrejas americanas, foi feita uma pesquisa entre mais de 1.000 igrejas na América do Norte, eu não sei se incluiu o Canadá ou não, mas apenas 5% delas estão crescendo. Por que razão? Porque estão fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer. Alcançar as pessoas com o amor de Deus, né? Proclamar o Evangelho, assistir as pessoas nas suas necessidades, orar, né? E uma das coisas interessantes é que essa pesquisa mostrava que essas igrejas, o discipulado que eles fazem, são igrejas já, não quer dizer que são igrejas novas, não, igrejas já antigas, mas elas estão ensinando ou reensinando as pessoas a fazerem aquilo que é suposto de se fazer como o corpo de Cristo. Uma das coisas, a prática da oração independente de orar na igreja, a prática da oração individual, não é? O que nós fizemos? Nós pedimos fizemos aquela escala voluntária de orações para que cada pessoa estivesse um dia da semana intercedendo pela igreja, intercedendo pelas pessoas, etc, etc. Por quê? Porque isso é uma prática saudável. Não só orar quando a gente está na igreja, não só orar para os nossos assuntos pessoais, mas também interceder pela igreja. Enfim, a gente vai explorar aquele livro, vai ser muito interessante, e nós vamos chegar à conclusão de que os 5% das igrejas fazem e que realmente alcançam aquilo que a Bíblia manda fazer. Então você imagina que todos os demais, 95% das igrejas pesquisadas, mais de 1.000 igrejas, 95% delas não estão genuinamente praticando o que diz a palavra do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, nessa parte que nós vimos hoje, sobre a condição do homem antes de chegar a Cristo, qual é a prioridade, qual deve ser a prioridade de uma igreja? Levar as pessoas a Cristo. Tudo mais vem como consequência, né? Se a gente faz isso, como a gente fez lá no piquenique, que a gente cantou ali, corinhos, etc., foi uma coisa linda, a gente ali está testemunhando, o testemunho de Cristo, o testemunhar sobre Cristo cabe a nós, seja individualmente, seja em grupo, seja onde for. Então, para
que a igreja faça o papel que Jesus Cristo quer que a igreja faça, para alcançar a meta, a prioridade é alcançar essas pessoas que estão vivendo apartadas de Cristo, com todas aquelas características da natureza pecaminosa do homem. Então eu acho que o que a gente pode orar hoje, né, para encerrar, o que a gente pode orar hoje é o que o Espírito puser na nossa boca para orar, em termos de intercessão. Nós estamos aqui na presença do Espírito de Deus e vamos orar de acordo com o que Ele puser na nossa boca para orar. Amém? Amém. Então, aos irmãos lá de Moçambique, a paz do Senhor.